Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise que, olha, é um pouco inquietante. Vamos conectar um clássico da ficção científica com o nosso dia a dia, com o jeito que a gente consome mídia hoje. E as semelhanças entre o mundo de Fahrenheit 451 e a nossa era da distração são impressionantes. Essa frase, que é o ponto de partida da nossa análise, já dá o tom da conversa, né? Ela praticamente nos coloca na frente de um espelho e nos faz perguntar: será que aquela distopia que o Bradbury imaginou não está se tornando de alguma forma a nossa realidade? Só que por um caminho que ninguém esperava? Então, vamos começar pelo começo, estabelecendo as bases. Em Fahrenheit 451, o cenário é bem claro, bem direto. Existe um governo totalitário que proíbe e queima livros. Simples assim. O objetivo é manter todo mundo feliz, superficial e, claro, sob controle. E o ponto central aqui é que a ameaça vem de fora. Existe um inimigo visível, os bombeiros que queimam os livros, e eles forçam a sociedade a viver na ignorância. O controle é explícito, é violento, não tem como não ver. E agora? Agora vem a virada de chave. Vamos trazer o foco para a nossa realidade. Porque a tese central aqui é que a ameaça se inverteu, completamente. Pensa bem, o acesso ao conhecimento nunca foi tão fácil. Livros, artigos, documentários, tá tudo literalmente a um clique. O problema é que essa biblioteca gigantesca compete com um mercado infinito de entretenimento, que não para de piscar e chamar a nossa atenção. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra essa diferença de um jeito brilhante. De um lado você tem o controle imposto, vindo do Estado. Do outro, uma alienação que parece brotar de nós mesmos, das nossas escolhas diárias, sendo alimentada por um rio de distrações. A pergunta meio que muda, sabe? Deixa de ser o que estão nos proibindo de saber para ser o que estamos escolhendo ignorar. Agora, a parte que é realmente fascinante é o paralelo tecnológico. A forma como a distração é entregue, tanto lá no livro quanto aqui, é incrivelmente parecida. No livro tem a personagem Mildred, que vive em função das suas paredes de salão. São umas telas gigantes que preenchem a vida dela com programas vazios, sem conteúdo, feitos exatamente para isso, para anestesiar a mente, eliminar qualquer chance de pensar e preencher todo e qualquer silêncio. Hoje em dia, a gente nem precisa de uma parede inteira, nossas telas cabem no bolso. O fluxo sem fim de reality shows, a rolagem infinita dos feeds nas redes sociais, tudo isso cumpre um papel muito, muito parecido, o de preencher cada segundo vago que a gente tem. Vamos olhar essa comparação mais de perto. Dá uma olhada na tabela. Tanto as paredes de salão quanto o nosso entretenimento digital fazem a mesma coisa. Substituem a realidade, ocupam a mente para a gente não precisar refletir e promovem uma interação que é, no fundo, bem superficial. O resultado final é o mesmo. Um gasto enorme de energia mental sem um ganho real de conhecimento. Bom, se a forma de controle mudou, faz sentido que a forma de resistir a ele também tenha mudado. Vamos ver como isso funciona na prática. No mundo do Bradbury, lutar contra o sistema era cometer um crime. Significava ir atrás de um livro, um objeto proibido, para ter acesso àquilo que o governo queria esconder. A rebelião era, literalmente, quebrar a lei. E aqui está a grande ironia, né? Hoje, o desafio não é achar a informação, é ter foco, é ter disciplina para consumir essa informação. A rebelião não é contra uma lei, mas sim contra a sedução constante do entretenimento fácil. É uma escolha de valorizar o conhecimento profundo em vez da gratificação instantânea. Lá no livro, o personagem Faber diz que, para uma sociedade pensar de verdade, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, informação de qualidade. Segundo, tempo livre, lazer, para digerir essa informação. E terceiro, a liberdade de agir com base no que se aprendeu. E tanto a sociedade de Bradbury quanto a nossa, com esse ritmo frenético, atacam principalmente o segundo item, o tempo ocioso para refletir. E tudo isso nos leva a uma conclusão. Bem, uma conclusão bem sóbria, talvez até mais perturbadora que a própria história do livro. O ponto crucial é este. No fim das contas, o resultado é o mesmo. Não importa se os livros são queimados à força ou se são simplesmente ignorados por escolha. Uma cultura que não lê, que não busca a profundidade, acaba no mesmíssimo lugar. E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente não precisa de fogo para destruir ideias. O desinteresse, a apatia, a escolha constante pelo que é mais fácil e superficial, tudo isso age como um fogo lento que vai consumindo, em silêncio, a nossa capacidade de pensar criticamente.
E para fechar, fica essa pergunta. Uma pergunta que é um convite para a gente refletir sobre os nossos próprios hábitos e pensar no papel que cada um de nós tem na cultura em que a gente vive. A resposta, talvez, esteja na palma da nossa mão. Obrigado por acompanhar essa análise.